Good morning Bom dia for USA. para os Estados Unidos. Good morning Bom for dia Canada para o Canadá and South American countries. e os países da América do Sul. Good evening to some places. Good Boa afternoon noite to para some alguns places. outros locais e boa tarde para alguns outros locais. I'm really happy to see Eu estou all of muito you. feliz de ver todos vocês. Today is the most auspicious Hoje day in é um India. dia We have muito begun the auspicioso na 9 days Índia. worship of A Divine gente Mother começou os 9 dias de adoração à Mãe Divina Durga, who gives us strength, que nos dá força, who removes all the que difficulties from remove our life, todas as dificuldades das nossas vidas who removes all the sufferings. e que remove todos os I just sofrimentos. finished my personal puja with all the residents. Eu acabei agora a minha cerimônia com os outros The residentes. fire ceremony. Fizemos uma Just cerimônia join this do fogo. session. We all are passing through a difficult time. Todos estamos passando agora por um período difícil no momento, When there is threat of this pandemic, onde tem a ameaça dessa coronavírus the pandêmico. world people are No suffering, mundo inteiro as pessoas estão Chaos. sofrendo. É um caos. and we hear a lot of E people are nós saying that they are escutamos panicked, they que are muitas feeling pessoas lot estão of em fear, pânico e todas com muito medo. which is natural in such É natural a difficult numa situation. situação difícil como essa. However, today Mas hoje we are beginning this a gente está começando discourse esse discurso because we are not having any program porque a gente não tem tido nenhum month programa to externo April end. We have até o fim de abril. canceled all our Todos os programs. nossos programas foram cancelados. We also have cancelled Nós our group meditations in many places because of the current cancelamos situation. as nossas meditações em grupos na maioria dos nossos centros. So we thought that it will be a Mas good idea pensamos that que we seria reach uma out to ótima you ideia and a gente chegar até we vocês. still can have E some ainda assim, satsang, a gente some pode ter discourse, encontros, as well as some discursos meditation. e alguma Because meditação. this is the time when Porque we have esse é o to keep momento our strength no qual a gente tem que manter nossa força on its peak. no seu nível máximo. Well, today, because Hoje, of lot of Por fear, causa de muito medo, I'm going to talk a little bit eu vou falar about this pouquinho problem of sobre fear esse problema in our life. do medo nas nossas vidas. So, I'll just share some of the Eu vou compartilhar slides with you. alguns slides com vocês. There is a beautiful book, Tem um livro muito Freedom lindo from Fear. chamado Libertando-se do Medo, que o Guruji escreveu. So, some essence of this book I will share with E you, eu vou compartilhar com vocês hoje algo essencial desse which is livro, very relevant que é muito today's relevante difficult nas circumstances. circunstâncias difíceis que passamos por hoje. We all are having some fear, no doubt. Todos nós temos medo, não há What dúvida is nisso. fear? Mas o que é medo? If you understand this, then we can overcome this thing. Se a gente entender o que é medo, a gente pode superá-lo. To define fear, E para there are definir few medo, ways I can tell you some tem definition. alguns meios que eu posso falar para vocês. E só para vocês agora entenderem, essas maneiras que ele está descrevendo o medo são baseadas na palavra em inglês medo, que é fear. Então ele está usando a definição de medo se utilizando dessas 4 letras, F-E-A-R em inglês, que significam medo. Então eu vou traduzir para vocês no português, para que vocês entendam um pouco mais o sentido disso. First thing that if we take fear in a negative sense, Então, primeira coisa, se a gente pegar o medo num sentido then it negativo, means forget everything and run. vai significar o quê com essas letras F-E-A-R, que é o número 1? Esquece de tudo e foge. Just imagine Imagine, when you get this fear, quando você tem what medo, happens? o que You acontece? forget everything Você se and esquece just de you want tudo to run away from that e você quer fugir situation dessa or situação, person or ou whatever dessa is creating, pessoa, ou daquele que está te criando medo. you want to run away. Você quer fugir. If we take this Mas, positively, se pegamos numa maneira positiva, fear means face o medo, everything and rise. que é o número 2, significa encara absolutamente tudo e cresce com isso. Two definitions have come from these letters here,
F-E-A-R. Então, essas três definições primeiras foram formadas a partir das 4 letras do medo em inglês, F-E-A-R. So face everything Então, and rise. encare tudo e cresça. Now what is fear? Fear means false evidence appearing real. Então, na terceira definição é uma falsa evidência que aparenta ser real. That means E o que significa isso? there is no reality, Não tem realidade para isso, it appears as real. mas Just like somente aparece como sendo verdadeiro. ignorance Como, or Maya, isso é como ignorância ou Maya, cosmic illusion force. ou So a also, força ilusória cósmica. here, O most medo, of the time, our fears are imaginary. a grande maioria do medo que nós sentimos é um medo imaginário. Very few cases maybe Muitos where real raros fear is there, but casos most of the time because of our são imagination, we imaginação. bring fear. What is fear? Fear Então, o que é medo? Muitos casos, a maioria dos casos, nós são imaginação. Raros são os casos de que o medo é relevante. is just a natural emotion. E a quarta definição é: o medo é simplesmente uma emoção natural. As we are human beings, we Nós have somos different seres humanos emotions. e nós temos emoções diferentes. So also, one of the emotion is fear. Então, uma das emoções que nós possuímos é o medo. Now, further, if you want to analyze, Mas se a gente for analisar um pouquinho mais adiante isso, I want to share with you, eu quero compartilhar com said vocês Bhartrhari, o que um sábio chamado Bhartrhari, come back in India, who was a king, then he became a monk. ele era um rei e ele se tornou depois um monge. Ele vivia na Índia. He wrote 100 verses on Vairagya or dispassion. E ele And one escreveu of the verses, 100 versos 31, where sobre desapego ou despaixão. Vairagya E Shatakam, esse é he wrote o verso 31. A escritura chama Vairagya Shatakam. that everything in this world is A- associated with fear. Absolutamente tudo nesse mundo está associado ao medo. Whether it is family reputation, Não importa se é a reputação da família, or it is wealth, ou se é or it is riqueza, prestige, ou se é beauty, prestígio, ou power, or poder, even knowledge. até mesmo sabedoria. Anything we have, Tudo que a it gente is tem always associated está with fear. sempre But associado when com we have medo. detachment, we Mas have having dispassion, quando a gente consegue desenvolver o desapego, then we can become completely free from é fear. possível a gente se libertar completamente do medo. And Guruji says E that o he is Guruji yogi because disse que a gente deveria se tornar um yogi, yogi has no fear. porque um yogi não tem medo. Yogi means one who is always united O with que God significa yogi? Aquele que está sempre unido ao divino, in every action, em cada every ação, breath. So he has no em fear. cada respiração. E ele então não tem medo. There are different types of fear in our life, Na nossa vida existem diferentes tipos de medo. and you can find in this book Freedom from Fear E nesse livro que a gente mencionou antes, que chama Libertando-se do Medo, list of different fears, but tem I uma will just lista tell you de three diferentes tipos de medo, mas eu vou agora falar sobre 3 tipos principais. main fears in our life. One fear is loss of happiness. Um deles é medo de perder a felicidade. It happens very often that E isso we are acontece peaceful, muito comum. we have many beautiful A gente está em paz, different places, a or gente we vai para muitos locais We have- belos, so many different types of activities. temos And we várias atividades feel happy. e a gente se sente So feliz. when we are very happy, there Então, is a fear. We don't want to lose happiness. quando a gente está muito feliz, surge um medo. E qual é esse medo? Eu não quero perder essa felicidade. Even when we are in Até mesmo, the nice deep meditation, a gente está numa meditação profunda, we don't want to lose that blissful a state. gente não quer perder aquela paz. Another fear comes into life. Um outro that is medo que loss of surge é- someone or something. É o medo de perder alguém ou perder algo. Loss of someone or something. We have a friend. Nós We have temos um family amigo, member. We lost a gente tem familiares someone. e a gente And perde alguém. that fear comes. This E aí vem um medo. fear comes that maybe I may lose this person, E eu amo tanto essa pessoa, talvez, e se eu perdê-la? lose my friend. E se eu perder meu Or amigo? you like something very much, Ou você gosta muito de algo, and here comes that I don't want to lose it. e aí vem o medo. E se eu perder esse objeto? I may lose it. But the biggest of these fears, Mas o maior de todos os medos fear of death. é o medo da morte. Nobody wants to die. Ninguém quer morrer.
Everybody wants to live. Todo mundo quer viver. Nobody wants to go away. Ninguém quer ir And fear of partir. death is the E main fear in our life. o medo da morte, lembrem-se, é o maior de todos da nossa vida. And if you see in the current E situation, se você observar a nossa situação atual desse momento, what is happening? o que está acontecendo? That there is problem. Existe There problema, is sim. difficulty Existem because of dificuldades this coronavirus por causa desse situation. coronavírus. People are dying every day. As pessoas estão morrendo And it's diariamente. sad. I'm really praying for E all. é claro, é triste. E eu estou orando por todos. But what to do? Mas o que a gente pode fazer com isso? When there is death, we have to be careful that I should not follow wrong lifestyle. Então, se existe essa probabilidade de morte, eu tenho que ter cuidado e não seguir um estilo de vida errado. And I should take E eu complete deveria care for my. me cuidar completamente my mind. sobre o meu corpo e também minha So when mente. there is death, we see Então- death, and also this fear comes that maybe I may die. Então, quando a gente começa a se deparar com a morte ao nosso redor, o nosso medo aumenta e fala, eu também estou agora, eu tenho a possibilidade de morrer. Tomorrow maybe my Será que amanhã não vai ser number. o meu número? Eu não vou So fazer fear of parte death is there. daquela estatística? Então, o medo cresce. But let me tell you, Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. there's a beautiful story Paramahansa Yogananda had shared Tem in uma one of história linda que Paramahansa Yogananda his dividiu books. num dos livros dele. He told Ele that disse, there was a monk tinha um monge, and he was in deep meditation. e esse monge estava meditando profundamente. While meditating, E quando meditando, he had a vision that some ele teve ghost uma was visão. appearing. de que um fantasma estava aparecendo para ele. So he asked this ghost, E ele perguntou a esse "Who are you? fantasma, quem é And você? what are you doing here?" E o que você está fazendo aqui? So ghost told that Então esse fantasma disse, I am here eu estou because aqui Lord has commanded me to enter your village porque Deus me mandou vir até aqui e entrar no seu vilarejo and take lives of 3 people. e levar embora a vida de 3 pessoas. So I have come here to Então eu vim kill aqui 3 people. para matar 3 pessoas. Monk said, Então o monge you disse, cannot kill because this is the village Você where não- I am living and você não pode levar essas pessoas, é o vilarejo onde eu estou vivendo. people are following righteous E as lifestyle. pessoas têm um estilo de vida correto aqui. So you should not be here. Então você não deveria ter vindo para cá. But Mas the ghost told o that fantasma I just disse, follow the command of Lord. eu só sigo o comando de Deus. So I had to come Então, here and eu I tenho que vir aqui take the life of. e eu tenho que levar a vida de somente de 3 pessoas. However, Sage was not happy, but O he had sábio to não estava obey feliz, the mas command of ele Lord. teve que obedecer o comando de So he said, Deus. "Okay, E ele disse, tudo Just bem, 3 people you can kill." 3 pessoas você pode levar embora, pode matá-las. And then he went to his meditation. E aí ele voltou para a meditação dele e os fantasma entrou. Next day in Espírito. the village, 3 people died. E aí no dia seguinte, 3 pessoas no vilarejo morreram. And after E that, depois in disso, coming few days, nos lots próximos of people dias, died. muitas e muitas pessoas morreram. Then Sage esse meditated because sábio- he was unhappy. Estava meditando e aí ele parou porque ele estava infeliz. When he meditated, he invoked his ghost. E aí na The ghost meditação dele, appeared. ele chamou de novo esse fantasma, esse espírito, e ele apareceu. So monk asked him, E aí o monge "You perguntou had para ele, promised me that you would take life of only 3 people, você me prometeu que ia levar só 3 pessoas embora. but why so many people are Mas por dying? que tantas pessoas agora estão morrendo na sequência? Why did you lie?" Por que você mentiu para mim? The ghost told that I never lied to E you. aí o fantasma disse, eu nunca menti. It is because of Microphone position está. it is because of the fear. He said that I took life Eu levei a só 3 vidas. of only 3 people, Mas esse restante de pessoas que morreu só foi por causa de medo. but rest of the people are dying because of fear. Então, todo o This is what restante, happened com exceção dos 3, foi por medo. in life. E isso é o que acontece na vida. Looking at other things, Olhando para outras coisas, a gente fica com medo. so we should be strong enough. What is the cause of fear? I'll just tell you. There are 2 main causes. One is ignorance. Então, tem 2 causas principais do medo. Uma é a ignorância e a outra é apego e insegurança. That we are immortal soul, A ignorância é a gente não sabe que nós somos a alma imortal. not body. But because Nós não somos o we corpo, forget it, and mas that's why we porque nós nos esquecemos and
E isso traz medo. Attachment to the body also brings more body consciousness, E apego ao corpo também traz mais consciência corporal. brings insecurity. E isso traz That insegurança. again leads us to E isso some fear. nos leva, claro, ao estado de medo. However, what to do with this fear? Mas o que fazer com Short isso? Guruji has recommended three. O nosso mestre Guruji nos recomenda três Develop coisas. confidence. Primeiro, desenvolva confiança. Don't become weak. Significa, não fica fraco. You are powerful, you are strong enough. Sinta que você tem poder, você é forte o suficiente. Everything is guided by our mind. Tudo na nossa vida é guiado pela nossa mente. Mind is very powerful instrument. A mente é um instrumento muito poderoso. And if we guide our mind in positive E se direction, guiarmos a nossa mente numa direção positiva, we become positive. nós Guided, or it is leading us in a negative channel, nos tornamos positivos. Mas se ela está nos levando num canal then negativo, we start thinking negative and we become not only fearful, a gente começa a ficar negativo. E não somente a gente desenvolve o medo, but invite more trouble mas in our life. a gente convida mais problemas para nossas vidas. Confident. Sejam confiantes. Second thing Guruji says, trust in God. Segunda coisa que o Guruji fala é confie em Deus. Trust in God means E o que significa isso? one who has sent us in this beautiful world Aquele que nos trouxe para esse lindo mundo, is going to take care of us. ele vai cuidar de nós. Of course, here I want to clarify one É thing. claro, aqui eu quero esclarecer uma coisa. Trust in God does not mean that we just sit closed eyes and think that God is going to come and save me. No. Confiar em Deus não significa que eu vou ficar de olhos fechados e falar, Deus vai vir me salvar. Não. God has given us Deus intellect. nos God deu inteligência has given us all the different types of facilities. e todos os tipos diferentes de facilidades. Por exemplo, God has given us God. God has given us doctors. God Deus nos deu médicos, also has provided us medicine. Deus nos proveu também remédios. God also gave us our family members to care, Ele também nos deu familiares para cuidar, take care of us. para cuidar de nós também. Consult the doctor. Então, é claro, além de confiar em Deus, a gente precisa consultar médico. Take medicine if needed. É claro, se necessário, tomar We remédio. also need to follow all the rules or laws É claro que também com isso a gente precisa seguir as leis de cada local, that we are abiding. no local onde a gente habita. Never think that just trusting in God and not doing anything is going to save us. Nunca pense que somente confiar em Deus e não fazer absolutamente nada, isso vai nos salvar. God means we have to trust the God who is in front of us. Então, confiar em Deus significa confiar em Deus que está na nossa frente, Form of doctor, in na forma de the form médico, of family member, na forma de familiares, in the form of medicine, everything is God. na forma de remédio. Lembrar que tudo é a presença de Deus. Third is be content. Don't be greedy, be content. E o terceiro é, tenha contentamento na sua vida, não tenha ganância. Then, how to become free from fear? E aí, como se tornar livre do medo? In short, I can tell you, Eu posso falar para vocês resumidamente. always remember that your real nature is not nature of anger, fear, frustration. Lembra que a sua verdadeira natureza não é frustração, raiva, medo. But your real nature is you are the soul, immortal soul. A sua verdadeira natureza qual que é? Você é a alma imortal. The quality of soul is Sat, Chit and E a Ananda. qualidade da alma é Sat, Chit, Ananda. What is Sat, Chit, E o que é Ananda? isso? Sat means eternity. Sat significa eternidade. Means knowledge or consciousness. Chit significa consciência ou sabedoria. And Ananda means E Ananda significa alegria ou bem-aventurança. now these two things, if we remember and we are established in our true nature, Se nós nos lembrarmos dessas três coisas, e principalmente se nos estabelecermos na nossa verdadeira natureza, contemplation to meditation, através da meditação e contemplação, then we can overcome these three great fears in our life. Which we discussed. poderemos então superar esses três grandes medos nas nossas vidas que a gente discutiu anteriormente. What is eternity? As a soul. Então, o que é Sat, eternidade? Soul has no death. Nós somos alma. O corpo morre, mas não existe morte para a alma. Death for body, and death is nothing. It is just transition from one life to other E life. lembra, então a morte para a alma não é nada, é só uma transição de uma existência para a próxima corporal. And in between, there's a little pause. E entre
essas duas existências têm uma pequena pausa. So, we are eternal soul, nobody can kill us, Nós somos, na essência, alma eterna. E nada nem ninguém pode nos matar. but that soul is free from suffering. E lembre-se, a alma, na essência, nunca sofre. And second thing, chief consciousness as a soul, E a segunda coisa que é chit, chamado consciência, que é o quadrinho amarelo. we are always conscious. So if we have knowledge, if we are conscious, Enquanto alma, nós estamos sempre conscientes. Se a gente tem essa sabedoria, se a gente tem essa consciência completa, how ignorance can touch us? como é possível a ignorância nos tocar? A alma nunca também é afetada pela ignorância. No ignorance because we know our reality. E isso é a razão de a gente conhecer a nossa verdadeira natureza, a essência. Third is Ananda or bliss. E o terceiro é Ananda, ou bem-aventurança. Our nature is not frustration, our nature is not worry, our nature is not anxiety. A nossa natureza não é frustração, nem preocupação, nem ansiedade. Nature of bliss, Ananda. A nossa natureza é Ananda, So that is our true nature. bem-aventurança, e essa é a verdadeira. Contemplate and remember, I am the soul, eternal soul, so I will never be unhappy. Então, uma vez que a gente contemplar e ter a experiência de quem nós somos, toda a infelicidade da nossa vida vai desaparecer. I will never feel ignorant and I will always feel that I am ignorant. Então, eu nunca vou sentir a ignorância também, e eu vou sempre sentir que eu sou a alma imortal. So this is how we have to think about it. E a gente deveria pensar sobre isso. There is difficulty in present time, but we need to be strong. I remember Sim, existem momentos difíceis agora, mas nós devemos ser fortes. as a child, I had some fear. Quando eu era criança, eu tinha bastante medo. Street dogs followed me, and once it happened that one street dog was creating trouble for me. So I Então, tinham vários cachorros na rua, no meu vilarejo, que estavam me seguindo. E um deles, uma vez, criou muitos problemas para mim. was so fearful that I ran away. E eu estava com tanto medo que eu voei. I think I was just 5 years old at that time. Talvez eu tinha uns 5 anos de idade. So my mother had recommended that whenever you feel any fear, you can chant a Então, mantra. minha mãe me disse, sempre que você tiver um pouco de medo, você pode entoar um mantra. So mantra is nothing but it works on the sound energy. Então, mantra nada é do que um trabalho através da energia sonora. And when I started chanting the mantra, two things happened. One, E quando eu comecei a entoar esse mantra, duas coisas aconteceram. because of the faith, I really felt so strong and protected. Então, primeiro, por causa da fé, eu me senti muito forte e protegido. And it happened that completely I became free from fear just in 2 months' time. E isso aconteceu realmente. Em poucos meses, eu me libertei completamente do medo. And since then, I learned, as Yogananji also has taught me, that if we are fearful, then fear follows us. But once E eu aprendi com Yogananda de, se a gente é medroso, o medo vai correr atrás da gente. we start facing it, then everything will. Mas quando a gente se volta e encara esse medo de frente, ele vai embora. So I had no fear since then. E desde esse momento, eu perdi o medo. Chanting mantra is good. Então, entoar mantras também é bom. So meditation is the best way. Mas lembre-se, meditação é o melhor caminho. All should meditate. Todos nós deveríamos meditar. And meditation will give us inner strength to face this difficult Porque lembra, a situation. meditação vai nos dar força interior para encarar essas situações. All are together and united we strong. Todos nós estamos juntos e juntos nós crescemos. So we will overcome this temporary phase of this difficulty. Então tenham convicção que nós vamos superar esses momentos difíceis, essa fase. 2 weeks, 3 weeks, maybe couple of weeks. Tudo bem, 2 semanas, 3 semanas, algumas semanas. We all are together and we all are praying for all of you. Lembra, estamos todos juntos e nós estamos orando para todos vocês. Every day, Guruji, every day, we all residents are praying. Todo dia o Guruji, todos nós residentes estamos orando para vocês. We all will be better and better. Lembre-se, com esse momento também nós ficamos cada vez melhores. Just a temporary phase. É só uma fase temporária. And in case you feel any difficulty, you feel any problem, any question, E caso você tenha qualquer dificuldade ou desafio ou qualquer pergunta, always feel free to reach us.
Sempre fiquem completamente à vontade, sintam-se confortáveis para nos contatar. Because now we cannot communicate personally, but at least this technology has made it possible. Sim, nós não podemos nos comunicar pessoalmente, cara a cara, mas a tecnologia nos trouxe essa vantagem agora. So feel free if you need any help. Always. Se vocês precisarem de qualquer ajuda, vocês vão ter sempre ajuda nossa. Just to tell you, yesterday, Ontem, day before yesterday night, na verdade, o dia antes de ontem à noite, in India there is complete lockdown. na Índia, está todo mundo trancado em casa. So yesterday I asked my friend, Então, ontem eu perguntei para o meu amigo na Índia, that how do you feel now? What is the situation? como você está se sentindo aí? Como está a situação? You know, he to send me this nice picture. E ele me mandou essa foto que está aqui do meu lado. He sent this video and he said, you know, if I stay longer at home, E ele me mandou esse vídeo e falou, meu Deus, se eu tiver que passar um tempo mais longo da minha casa, like this lockdown situation, trancado desse jeito, then I will be like this. eu vou me tornar igual essa foto aqui. However, remember, Lembre-se, any situation, any difficulty, Em qual- to keep our moral high, todas as situações, todas as dificuldades, a gente deveria manter nossa moral elevada. our strength, Nossa força. we should always be cheerful. E a gente deveria sempre compartilhar alegria. I am with all of you. Eu estou com todos I vocês. don't want to talk too much about fear or anything. Eu não quero ficar falando muito sobre medo. Peaceful, be more divine. Que todos nós sejamos mais pacíficos e mais divinos. Let us meditate. Vamos meditar. We will pray to God Nós vamos orar para Deus, for the whole world. para o mundo todo. We will chant Mahamrit Nós vamos entoar o Mahamrutyunjaya Mantra to make people free from suffering. para tornar as pessoas livres do sofrimento, do medo, em todos os países. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityormukhyamamrutat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityormukhyamamrutat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityormukhyamamrutat. Om Shanti Shanti Shanti. Let us be peaceful, calm. Que tenhamos paz, que tenhamos calma. Let us extend this peace in our family, E que possamos estender essa paz para os nossos familiares, all around us, ao nosso redor whole cosmos. e no cosmos todo. Let all become happy and healthy Que todos sejam felizes e saudáveis, amorosos, nobres and generous. e generosos. Let there be no suffering or sorrow. Que não haja sofrimento nem tristeza. Let there be no disease. Que não hajam doenças. Let there be peace, purity, perfection, Que haja paz, pureza e perfeição. harmony, Harmonia, love among us amor dentre nós and in this whole creation. e nessa criação inteira. May the blessings of God and the Masters E que as bênçãos de Deus e dos mestres be upon us all and estejam everywhere. sobre todos nós e em toda parte. Om. Om. Amém.
Remember, Lembrem-se, in life, na vida, nothing is permanent. nada é permanente. One breath Uma respiração going in, que está entrando em nós also coming out. também está saindo. Inhalation is life. Cada inalação é uma vida. So whatever circumstances are there will definitely change. Então, não importa a circunstância que esteja atualmente, ela vai mudar com certeza. Let us increase our inner strength Vamos aumentar nossa força interior through regular meditation. através de meditação regular. Let us keep a prayerful attitude. Vamos manter uma atitude de oração. I'm praying for all of you, Eu estou orando para todos vocês, praying for the whole world. orando para o mundo inteiro. Let us be free from all this fear, Vamos nos libertar de todo esse medo, disease, dessas doenças, and again we come to happy, blissful life. para que possamos reconquistar uma vida de alegria, uma vida de bem-aventurança. So keep in touch, any problem. Então, vamos nos manter em contato. Se vocês precisarem, You are welcome to contact us through vocês são sempre muito bem-vindos para nos contatar emails, phone calls, através de e-mail ou telefone or messages. ou mensagens. Thank you all for joining us. Obrigado a todos por participarem. I'm happy to meditate Eu estou with all of you, feliz wherever we are. em meditar com todos vocês, onde quer que todos estejamos. Follow the local guidelines from the local government. Sigam as instruções locais dos governos locais. Follow the hygienic rules. Sigam as regras de higiene. Trust in God. Confiem em Deus, This shall too pass away. porque isso também vai passar. You are Obrigado a todos.